Aí, tem gente que nasce em berço de ouro, com tudo organizado e não dá certo. E não dá certo. Mas fulano, rapaz, fulano nasceu em berço de ouro. Fulano, os pais são ricos, ele tem tudo, ele estudou nas melhores faculdades. Ele estudou em Harvard, tá certo? Eu falei certo? Falei? Milagre. Estudou em Harvard. Tem até uma pessoa aí, muito conhecida aqui em Pernambuco, que agora foi condenado, né? E riquíssimo, né? Foi condenado. Mas por que deu errado? Essa pessoa tinha tudo. É que tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas dá errado. Interessante é que a Bíblia, ela tem um personagem que relata isso. Um homem que tinha tudo para dar certo e não deu certo. Abra aí e acompanhe por aqui. Juízes, capítulo 16. Acompanhe por aqui também, mas abra a sua Bíblia, é bom, vá acompanhando. Juízes, capítulo 16. Do versículo 19 ao versículo 31, nós vamos narrar a gente vai ler aqui uma história. Amém? Talvez a sua versão seja diferente da que eu vou ler aqui, mas acompanhe. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subir o gado, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Diga: o Senhor o tinha deixado. 21. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom. E para festejar, comemorando, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava nossos mortos. Com um coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nela. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, lembra-te de mim. Dai-me força mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre os quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. E disse: que eu morra com os filisteus,
Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Por então seus irmãos, a toda a sua família, o seu pai, para buscá-lo. Trouxeram-nos e sepultaram em Zorá e Estaol, no turno de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Pai amado, estou na tua presença. Obrigado, Deus, pelo privilégio de hoje estar aqui. Passaram-se 400 anos, aonde Deus utilizava homens e mulheres, porque teve uma juíza para toda vez que o povo estava em desarmonia com Deus, Deus levantava um juiz para poder colocar o povo no nível. E Sansão foi um desses. Sansão foi um desses. Por que eu falei? Porque teve Débora como juiz. Também teve Débora. Eu disse, teve uma mulher. Vejam? E Sansão foi um desses. Juiz levantado por Deus para trazer o povo de volta para Deus. Tá? Trazer sentença sobre o povo. E Sansão foi levantado como libertador do povo. Por quê? Porque por 40 anos Israel estava subjugado aos filisteus. E Deus levanta Sansão para que Sansão seja o libertador do seu povo, tipificando Cristo. E o que é que acontece? Sansão, fazer um breve relato aqui. Era impossível os pais de Sansão gerar Sansão porque eram estéreis. Mas Deus levanta Sansão, comunicando a sua mãe que Sansão era separado e dando as condições de Sansão. Sansão se tornava nazireu. Sansão tinha certas determinações, normas de Deus a cumprir. Então Sansão tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Mas sabe qual é o problema? E o que Sansão nos ensina é que para nós hoje é que nós às vezes passamos por situações difíceis porque nós temos algo dentro de nós terrível. Nós não queremos obedecer. Quando a gente vai ver, e nós tivemos aqui um mês falando sobre o tabernáculo, falando sobre isso também. O povo, quando sai do cativeiro, qual foi o problema ali que houve? A falta, porque o povo tinha perdido a sua identidade. O povo que passou 400 anos subjugado ao Egito, e quando saiu tinha perdido a identidade. Havia uma mistura muito grande. E Deus traz a identidade do povo de volta, mas o povo idólatra não conseguia entender tudo aquilo que Deus tinha feito, todas aquelas maravilhas que Deus tinha feito. Não, eles queriam adorar, e adorar outros deuses e não Deus, até o ponto de chegar ao tabernáculo, como nós chegamos aqui, entendeu? Então, e Deus chama o quê? Deus chama o povo de quê? Obstinado. Sansão, a história de Sansão nos remete para o nosso tempo de hoje, para nos chamar a atenção no sentido de dizer assim: nossa, como é difícil muitas pessoas obedecerem. Como é difícil. Então, Sansão é isso. Sansão desperdiçou
um grande chamado. Talvez aqui na igreja, você esteja aqui hoje e você possa estar dizendo, aí dentro de você, dizendo assim: nossa, será que o pastor me ouviu falar ontem? Será que o pastor me ouviu falar ontem? Será que o pastor me ouviu falar uma semana? Não. Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Amém. Glória a Deus. Você foi chamado. Você foi escolhido. O Senhor nos diz quem somos. A Bíblia diz quem somos. Assim como Sansão. Sansão, bem baixinho. Sansão foi escolhido antes de entrar no ventre da sua mãe, trazendo sobre Sansão um peso de responsabilidade de libertação do seu povo. Então, Sansão foi um libertador que não cumpriu com suas obrigações. Ele desperdiçou o seu chamado. Ele brincou com as coisas de Deus. Ele brincou com Deus. Seus pais não eram estéreis. Mas Deus te separou. Deus te separou. Deus te ungiu. Tem pessoas aqui que o óleo foi descido na cabeça. E por uma coisa ou por outra, deixou o chamado de lado. Sansão tinha tudo para ser feliz. Sansão tinha tudo para ser uma pessoa felicíssima. Sansão tinha tudo para ter uma história contada com um final de sucesso. Mas pela obstinação, ele desperdiçou o chamado de Deus. Ele não valorizou as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Sabe, igreja? Independente da sua história, hoje Deus está trazendo para você um chamado. Glória a Deus. Deus está lançando para você um chamado. Deus está lembrando para você um chamado, o seu chamado. Uma coisa que eu peço a Deus: Senhor, não me deixa, não permita que o meu amor por ti se acabe. Eu estava dizendo a minha esposa, hoje eu fui ontem, não me lembro. Eu disse: filha, será que eu estou perdendo uma paixão? Qual é a fase mais bonita de um namoro? É a paixão. A paixão
faça com que a gente anseie. A paixão traz alegria. A paixão nos dá zelo, cuidado. Sabe, igreja, quando Deus falou comigo para que eu trouxesse a história de Sansão para a igreja, Deus queria lembrar primeiramente a mim. Filho, não perca o seu amor, mas continue com a sua chama acesa da paixão. Você está aqui? Amém. Continue com a sua chama acesa da paixão.